Olá, eu sou João Paulo Cassus dos Santos e essa será a minha apresentação para o Cefisc 2021 na categoria de Iniciação Científica. O tema da minha apresentação será sobre retenção de introns mínimos em células de câncer de próstata. A primeira questão a ser feita é o que é a retenção intrônica e quais são as suas implicações nas células cancerosas. Retenção intrônica é uma forma de splicing alternativo, onde o intron, que é um pedaço usualmente não codificante do mRNA, não é removido durante o processo de splicing, resultando em um mRNA maduro que contém uma porção intrônica. O próximo passo a perguntar: por que vamos olhar para introns mínimos especificamente e o que são esses introns? Introns mínimos são um conjunto de introns que formam um aglomerado na região de tamanho mínimo do ser vivo em relação ao restante do grupo. Esse gráfico aqui nos mostra a distribuição monologue dos introns dos seres humanos. Estes introns costumam ter uma taxa de retenção maior e um conteúdo GC variável que também pode influenciar na sua retenção. Existem vários destinos que uma molécula de RNA com um intron retido pode tomar. Entre eles, pode ocorrer um splicing tardio, que ocorre após a transcrição. Pode ocorrer a geração de uma proteína truncada por conta da inserção de um stop codon que não foi esperado. Uma degradação devido ao reconhecimento de uma sequência com o stop codon. Ou a inclusão do intron na proteína, caso ela possua a mesma janela de leitura que o restante da sequência. O aumento da retenção intrônica de forma exacerbada gera na célula efeitos como morfologia alterada, perda de funções biológicas e modificações pós-transcricionais que não são observáveis através de análises como de expressão gênica. Então, agora vamos para a última pergunta. Por que o câncer especificamente e por que câncer de próstata? O primeiro ponto é que a retenção intrônica é a forma de splicing alternativo mais comum em células cancerosas. E no caso do câncer de próstata, os efeitos da retenção de introns já são conhecidos e estão associados a aumento de resistência a tratamentos, além de estar correlacionado com o aumento da agressividade do tumor. Do ponto de vista da saúde humana, o câncer de próstata corresponde a 29% dos casos de câncer em homens e 13% das mortes por câncer, sendo o câncer masculino que mais mata e é o mais comum no Brasil. Além disso, é o tipo de câncer mais hereditário dentre os principais. Os nossos estudos vão se basear em um banco de dados de sequenciamento de moléculas de RNA, popularmente conhecido como RNA-seq. O banco escolhido possui sequenciamentos obtidos a partir de tecidos da próstata de pacientes, onde o sequenciamento foi feito tanto para a porção cancerosa quanto para a porção saudável do paciente. No total, o banco possui 10 pares de tecido, sendo um saudável e outro canceroso. Mas nas nossas filtragens, apenas 4 pares foram estudados por ter uma quantidade de sequenciamento satisfatória. Cada tecido possui um valor de Gleason distinto. Esse valor mede o quão diferenciado um tumor está em relação ao tecido saudável. E ele vai nos indicar o quão agressivo ele é. Aqui nós temos um fluxograma que vai nos acompanhar durante toda a apresentação para facilitar o entendimento do projeto. O primeiro passo nosso foi obter os arquivos no formato FASTQ para remover as sequências de baixa qualidade através do Trimomatic. Em paralelo, nós fizemos a construção do índice do genoma humano, utilizando softwares de alinhamento como STAR e HiSat com a base sendo o genoma G, CHR38 no formato GFF3. O software RFinder, então, calculou o valor da retenção de introns através dessa equação, que nos dá um valor de 0 a 1, indicando o quão retido foi o intron, com 0 sendo nenhuma retenção e 1 sendo máxima retenção. O próximo passo nosso, então, foi remover os introns indicados pelo software como possuindo uma cobertura muito baixa, que podem dar resultados de baixa confiança. Dessa forma, apenas extensões com uma profundidade intrônica, mais profundidade das regiões flanqueadoras acima de 10 são consideradas na nossa análise. A primeira parte do projeto,
envolveu fazer uma caracterização de o que é um intron mínimo ou longo, e também segregá-los em função do conteúdo GC, pois já é sabido que introns mínimos possuem duas populações de conteúdo GC distintas. Aqui temos um gráfico monologue mostrando a distribuição dos tamanhos dos introns, onde os picos foram caracterizados através da regressão de duas gaussianas que se cruzaram no tamanho de 113 pares de base, classificando introns mínimos como aqueles que são menores do que esse tamanho e introns longos como os maiores. É sabido que a dinâmica de um gene como um todo é afetada devido à presença de introns mínimos. Então, os introns foram classificados de acordo com o fato do seu gene de origem possuir ou não introns mínimos. Os genes que contêm introns mínimos ficaram descritos, então, como minimal intron genes, e os que não possuem ficaram denotados como without minimal intron genes. Como foi dito anteriormente, os introns mínimos também se dividem em duas populações distintas. Através de um novo gráfico de densidade, dessa vez com o eixo X representando a porcentagem do conteúdo GC, foi possível obter essa divisão entre 43%, que irá separar a população daqueles M e G que possuem introns mínimos com conteúdo GC maior que 43%, que ficaram denotados como High GC Minimal Intron Genes, e aqueles que possuem conteúdo GC menor, que ficaram conhecidos como Low GC Minimal Intron Genes. A nossa primeira análise, então, envolveu gerar boxplots pareados entre câncer e saudável, com testes para verificar se há uma diferença significativa entre os dois grupos. Aqui nós temos dois pacientes que mostram os comportamentos que foram observados de uma forma geral em todas as amostras analisadas. Cada par representa um dos três grupos já descritos, e o eixo Y nos mostra o valor da retenção intrônica, com o traço na caixa sendo a mediana e o ponto branco a média. O paciente 13 não mostrou uma retenção maior no câncer de forma significativa. O grupo HIMG mostra até um comportamento oposto. Já o paciente 15, assim como o 19 e o 23, que não estão sendo mostrados aqui, mostrou o aumento significativo da retenção no câncer em todos os grupos. Além disso, é interessante mostrar que o grupo HIMG foi o que mais reteve, enquanto que os 100 introns mínimos foi intermediário e o LMG foram os que menos reteram. Os valores de retenção intrônica são muito baixos na grande maioria dos casos. Então, para verificar se esse aumento é biologicamente significativo, foi feito um teste de proporção Q² para deixar isto mais claro. O teste envolveu restringir apenas os introns com retenção acima de 0,1, ou seja, mais de 10% dos transcritos possuem o intron retido. Nas tabelas, o valor observado indica a quantidade de introns retidos para o câncer e o valor esperado, que no caso é a distribuição dos introns na célula saudável, caso elas retivessem o mesmo tanto que o câncer. As conclusões que nós conseguimos retirar dessa tabela foi que o HIMG reteve menos do que esperado, enquanto que o LIMG reteve mais do que esperado. E os 100 introns mínimos também houve uma maior retenção. Outra análise feita envolveu a divisão dos grupos HIMG e LIMG em função especificamente do tamanho. Sendo assim, o HIMG foi dividido em introns mínimos e introns longos, assim como o LIMG foi também. Mais uma vez, nós realizamos uma análise de boxplot pareada. E nesses boxplots, o que nós observamos é que o paciente 13 novamente mostrou uma retenção pouco significativa para o câncer, com o grupo MI-HIMG retendo até mais no tecido saudável. Já o paciente 15 e também para o 19 e 23, a retenção mostrou-se maior no câncer em quase todos os grupos, com exceção do MI-LMG. Então, nós buscamos fazer o teste de distribuição, dessa vez verificando os tamanhos dos grupos HIMG e LMG. E nessas novas tabelas, foi possível ver que os introns longos do grupo HIMG retiveram mais do que esperado,
enquanto que o grupo L e MG não houve mudança significativa na distribuição. Aqui nós iremos discutir algumas das hipóteses para ver essa mudança da distribuição. Uma possível causa é o fato do reconhecimento do sítio de splicing ser distinto dependendo do conteúdo GC e do tamanho dos introns que flanqueiam os exons. E por conta dessa diferença, mecanismos distintos podem estar sendo responsáveis pelo splicing, o que pode modificar a distribuição da retenção. Outra hipótese é que o grupo dos LMG estão associados com os genes de divisão celular e maior quantidade de oncogenes em relação ao HIMG. E maior retenção nestes grupos implica mais funções biológicas afetadas e vias metabólicas alteradas, que é muito presente em células cancerosas. Nossa última análise envolveu fazer um estudo de enriquecimento de termos que vão nos dizer qual era a função dos genes que tiveram maior retenção no câncer. Para verificar quais genes entram nessa categoria, foi calculado um valor conhecido como IR-change, que envolve a diferença entre a retenção da célula cancerosa, dada por IR-ratio.C, e a célula saudável, dada por IR-ratio.S. Os genes selecionados foram aqueles que obtiveram um valor de IR-change maior que 0,1. Aqui nós temos um esquema que indica que cada cor irá indicar na tabela, com amarelo sendo a região celular em que os genes reconhecidos se encontram, azul o processo biológico que eles estão relacionados, verde as suas funções moleculares e o vermelho os termos do banco reactoma. A primeira coisa que se nota nessa tabela é a grande variação na significância dos termos em função do paciente de origem. Isso provavelmente é um indício da grande variabilidade transcriptômica presente em células cancerosas, onde a retenção intrônica exerce um papel fundamental. Para os genes do grupo LMG, observou-se uma presença principalmente na região nuclear da célula, com atenção especial para o componente nuclear spec, que é importante para slicing de moléculas de mRNA. Para o grupo de genes sem introns mínimos, não houve muita diferença em relação ao grupo LMG, mas além da questão do splicing do RNA, os termos do reactoma foram mais específicos, dando importância para os processos de terminação da transcrição. Por último, o grupo mais distinto de todos foi o dos genes H e MG, que estavam concentrados principalmente no citosol e envolvidos com a metabolização de compostos contendo fósforo ou fosfato. Além disso, o reactoma indica um envolvimento com a matriz extracelular através de termos de interação com lamininas, que é uma importante proteína transmembrana. Agora nós vamos discutir algumas hipóteses extraídas dessas tabelas. Para o grupo dos LMG, podemos supor que os genes afetados do nuclear spec desencadeiam uma retenção intrônica generalizada por toda a célula, com as fases de processamento da região 3' e elongação especialmente afetadas. Já para o grupo H e MG, os efeitos pós-transcricionais, afetando a ação da laminina 332, já são conhecidos e descritos em células do câncer de próstata. Esses efeitos estão relacionados com uma modificação da motilidade das células do tecido, fazendo com que elas se desprendam e migrem para outros tecidos, gerando metástase. Então, as nossas conclusões, os introns mostraram uma maior retenção no grupo H e MG, uma retenção intermediária no grupo sem introns mínimos e baixa no grupo de baixo conteúdo de GC. A retenção de introns longos e de baixo conteúdo GC foi maior do que esperado no câncer. Já para perspectivas futuras, novas análises podem ser feitas, buscando verificar o destino dos produtos moleculares dos introns retidos. Aqui estão os meus agradecimentos a Ricardo Demarco por ter sido o idealizador do projeto e o meu primeiro orientador, aos meus orientadores André Ambrosio e Luísa Zuvanov por terem me acolhido no segundo semestre deste projeto, e a minha família e amigos pelo suporte.